Fala, mulheres empoderadas, boa noite, como é que vocês estão? Tudo em paz? Para mais uma edição do Segundas Intenções. Toda segunda-feira, às 21 horas, eu e Rani Muniz conversando com vocês sobre empoderamento feminino, sobre relacionamentos, sobre vários assuntos que interessam a vocês e muito, muito, muito. Esperando a dona Rani entrar, já entrou, já vamos de sempre e a gente começar a conversar com vocês na nossa segunda parte do All-In, tudo ou nada. Fala, dona Rani, cadê aquela velha viradinha, os filtros? Olha, você para de zoar as mulheres, hein? Você para de zoar as mulheres, hein? Então vai começar uma rebelião aí contra você já já. Vou começar E aí em eu um tô, minutinho, hein? e aí eu tô ferrado, porque são 16 mil mulheres contra mim, não consigo, não conta não. Tá vendo, né? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo na Tudo em paz. paz? Que bom, que bom. Como é que tá de ressaca de aniversário ainda? Não tive grandes comemorações. Não sou muito Não, fã de aniversário, não. entendi. Eu também não sou muito fã, não. Geralmente aniversário é pouca gente, é mais intimista, enfim. Sou muito... Tá com as pessoas que nos amam e isso que é importante, né? Com certeza. Então, Rani, hoje a gente está aqui para fazer a segunda parte, né, dentro do Segundas Intenções, nosso programa semanal, toda segunda-feira. Se você, mulher, ainda não segue o perfil segundasintenções.prog, você está perdendo todas as nossas lives que estão lá, e essa também, ao final, ficará armazenada lá, não fica nos nossos perfis, beleza? E aí a gente vai para a segunda parte do All-In, tudo ou nada, né, que a gente começou na semana passada. E semana passada foi bem interessante, porque a gente conversou bastante sobre como que as mulheres devem fazer para dar essa cartada final, né, nas suas vidas em relação aos seus relacionamentos, né? Para ver se o trem anda, se o troço anda, né? Ou se então Para detectar, ela né, realmente, se ela tá é, num jogo errado, se ela tá com embuste, se ela tá com alguém sim, que tá travando a vida dela de alguma forma. com certeza. E aí a gente vai dar continuidade hoje a esse assunto. E, Rani, eu estava aqui pensando uma coisa, sabe? Não adianta muita coisa a mulher dar essa cartada final se ela não estiver bem com ela mesma, né? Se ela não se sentir empoderada, não é se sentir, se ela não ser empoderada de verdade, com atitudes muito positivas para a própria vida dela, né? Então, eu acho que uma das coisas, eu quero ver sua opinião sobre isso, um dos passos, são vários aqui que eu listei, mas um deles é de assumir a responsabilidade sobre a própria vida, entende? A dependência que muitas mulheres possuem de outras pessoas acaba gerando uma total ausência do poder de dar a cartada final, né? Então, quer dizer, assumir a responsabilidade é muito importante, enfrentar seus próprios medos, enfrentar suas crenças limitantes. Só que muitas delas não sabem nem listar essas crenças limitantes, porque estão tão habituadas com elas, sabe, desde de muitos anos, talvez até desde a criação, né, desde a infância, enfim. Como essa mulher decide, a partir de agora, não, eu vou me empoderar, eu vou assumir a responsabilidade pela minha própria vida, e o que ela deveria fazer para isso, na sua opinião? Assim? O que uma mulher empoderada de verdade tem como característica em relação a assumir a responsabilidade sobre a própria vida? Quando se fala em autorresponsabilidade, é muito importante a gente pontuar que existe uma dualidade, né? E essa dualidade, ela se forma da seguinte maneira: você tem livre-arbítrio para fuder com a sua vida ou não, né? Isso aí vai ficar a seu critério. E você tem duas oportunidades, você tem duas maneiras de fazer isso. Se até agora as coisas estão dando erradas para você, será que realmente são os outros que estão errados? Ou será que é você que precisa mudar nesse processo? Porque é muito fácil a gente apontar o nosso dedo podre para o outro ou para os outros e dizer que eles estão errados e que por isso você não dá sorte no amor, você tem dedo podre, nenhum homem presta, todo homem é filha da puta. Agora, quando a gente vai para o lado reverso, onde a gente olha e assume a responsabilidade da nossa vida, a gente puxa essa responsabilidade para a gente e a gente começa a fazer uma análise da gente, a gente tem que entender uma coisa. A autorresponsabilidade,
é algo muito sério pra gente. Por quê? Se até ali deu errado, a culpa foi sua. E se a partir de agora, que você já sabe aonde está errado, o que você precisa mudar, né? Eu decidi que vou mudar, a culpa também é sua, a responsabilidade também é sua, e você também tem o dever, lógico, se você quiser mudar, né? Se você quiser realmente ser geradora da mudança, você pode fazer isso acontecer. Mas saiba que nem sempre vai ser um processo fácil. Em alguma das vezes, você vai precisar quebrar essas crenças, como o Wendel falou. Em alguma das vezes, você vai precisar adquirir um conhecimento extra, uma habilidade extra que você não tenha no momento. Você vai precisar, às vezes, baixar a bola do teu ego para olhar para você desnuda, né? Você vai ter que tirar toda essa roupa, toda essa carga aí que foram colocando em cima de você, inclusive carga de crenças, né? Para começar a olhar e falar, ei, por que tá dando errado até agora? O que eu preciso mudar a partir daí, né? Então, a isso chama-se autorresponsabilidade. Quando eu tomo o poder e as rédeas da minha vida e eu faço com que a minha vida seja diferente. Mas eu preciso querer, eu preciso tomar a decisão para fazer isso, né? É o primeiro passo. Eu percebo assim que muitas têm todas as condições para ter essa autorresponsabilidade. Só falta uma única coisa, que é a atitude da decisão de fazer isso, sabe? Elas se sentem enfraquecidas por não terem esse hábito, tá? E assim, mulheres, como tudo na vida é hábito. Se você se habitua com coisas ruins, são as coisas ruins que vão te agradar de alguma forma porque você conhece. Como a Rani até conversou comigo ontem, na live de ontem, né? Assim, a gente se acostuma com a merda, porque ela é quem, enfim, eu achei essa frase da Rani maravilhosa. Se a gente se acostuma, por exemplo, com a atividade física, no começo é difícil, é complicado, mas se torna um hábito e se torna viciante. Se a gente se acostuma com coisas ruins como drogas, você começa provando, experimentando, depois você se vicia. O que vocês precisam entender é que tomar a atitude para ter a autorresponsabilidade não é fácil, mas não é fácil mesmo. E aí o meu trabalho da Rani para te ajudar nisso. Mas a partir do momento que você toma essa decisão e decide não voltar atrás, é um caminho sem volta. É uma coisa que eu brinco, né? Uma vez que você vê, não dá mais para você desver. Sim. Sabe? Não dá mais para... Mulheres, entendam. Quando você vai evoluindo, não tem como você desevoluir, regredir. Muitos de vocês falam assim, mas eu tô com um boy e tal, que era super gente boa, super legal, aconteceu um evento e ele ficou péssimo. Ele não ficou péssimo, ele sempre foi. Só que ele te enganou, sabe? Ele fingiu ser algo que ele não era. E então essa questão da autorresponsabilidade tem que se tornar um vício na sua vida. Isso começa com coisas pequenas, sabe? Assumir a responsabilidade de coisas pequenas. Então, por exemplo, vamos supor que você tem bichinhos de estimação, sabe? E assumir a responsabilidade de cuidar daquele bichinho de estimação. Parece algo besta, mas isso a gente ensina para crianças. Por que é benéfico crianças terem bichinhos de estimação e os pais colocarem a criança para cuidar? Porque ele começa a ter responsabilidade pelos outros e a autorresponsabilidade de assumir aquele compromisso. Entende? Então, quer dizer, não. As mulheres, Rani, elas assumem a responsabilidade de cuidar de cueca frouxa, de fazer um homem evoluir, sendo que elas não estão evoluídas para conseguirem fazer isso. E mesmo que estivessem, o grau máximo de evolução da mulher é perceber que ela não tem que fazer isso. Ela não tem que evoluir homem nenhum para ganhar um troféu no final das contas, porque esse troféu não vai vir um pé na bunda. Esse cara vai dar um pé na bunda e vai procurar alguém já evoluído. Porque ele não vai admirar essa mulher como mulher, vai admirar essa mulher talvez como mãe. Talvez eternamente grata. E olhe lá se vai rolar gratidão. Entende? Então são pequenos hábitos, sabe, mulheres? Pequenas coisas que vocês vão fazendo na vida de vocês que vão te transformar em alguém autorresponsável. Isso é extremamente importante. Como também fazer suas próprias regras. Vocês, mulheres, não precisam, sabe, de uma figura de autoridade para ditar as regras da sua vida. Sabe, de um outro homem ou de qualquer outra pessoa, seja pai, mãe, seja qualquer outro tipo de relacionamento. Não, vocês não precisam de nenhuma figura de autoridade para ditar regras. E as regras devem ser quais? As quais vocês quiserem. A questão é se posicionar e assumir isso. Por exemplo, Rani,
no teu caso, que regras você coloca para a sua própria vida? Do que você, assim, não abre mão? Sabe, assim, quais os valores que você defende no sentido de relacionamentos e do seu próprio empoderamento, aonde você não abre mão? Isso daqui eu não admito passar por essa situação ou fazer tal coisa. Antes de entrar nesse assunto, eu só vou mencionar algo que eu acredito que muitas mulheres precisam passar por uma desintoxicação afetiva, né? Muitas mulheres, antes de entrarem em relacionamentos, elas precisam sair desse padrão que na maior parte das vezes elas vão acumulando, né? São vícios emocionais, padrões que vão se repetindo, então elas precisam exercitar a solidão. E quando eu falo em exercitar a solidão, mais uma vez, eu vou voltar a falar, não estou pregando que as mulheres devem estar sozinhas e ficarem sozinhas. Mas, às vezes, é necessário a gente ficar sozinha para a gente entender que a nossa companhia tem que ser uma companhia boa. Se a nossa companhia não for boa para nós mesmas, por que vai ser para o outro? Por que o outro vai querer ficar comigo, sabe? Se nem eu mesma me tolero, se nem eu mesma consigo estar comigo mesma. Então, isso é um exercício aí que vocês precisam praticar. E eu vejo que muitas mulheres falam, eu não consigo ir no cinema sozinha. Eu ir no restaurante sozinha. Eu fazer alguma coisa por mim sozinha, sabe? Não, isso eu não faço. Então, mulheres, pratiquem a solidão, tá? Se deem um momento de solidão e façam uma desintoxicação emocional, afetiva, para que vocês possam, de fato, viver um relacionamento saudável, um relacionamento valioso. E aí, quando a gente entra nesse âmbito do relacionamento valioso, para mim, eu não abro mão, por exemplo, valores que para mim são valores inegociáveis. Eu detesto mentira. Então, se eu pegar uma mentira de alguém que está comigo, seja ela pequena, média ou grande, não interessa para mim. É uma mentira. Quem mente uma coisa pequena vai mentir da mesma forma uma coisa grande. Então, eu gosto, sabe? E é algo que eu primo. Por mais que a verdade seja dolorosa, fala. Sabe? Porque eu prefiro saber de uma verdade dolorosa e tentar chegar junto com a pessoa a alguma coisa, alguma solução, do que descobrir por terceiros uma mentira. Então, isso é algo para mim que eu detesto. Outra coisa é, eu pratico muito a empatia. Então, eu não falo nada para ninguém que eu não faça. Sempre que eu tô aqui falando alguma coisa é porque eu, de fato, fiz. Seja no meu relacionamento, seja na minha vida pessoal. Então, eu não gosto de pregar essa mentira na internet. Essa vida fake. De tipo, faz isso, se sinta maravilhosa. Tem um sex appeal, quando na realidade eu tenho uma baixa autoestima, quando eu me sinto horrorosa, quando por trás das câmeras eu sou outra pessoa. Então, são alguns valores que eu coloco tanto para mim como mulher, que me considero uma mulher de alto calibre, quanto para os meus relacionamentos, né? Afetivos, profissionais, de amizades, enfim. Eu sou uma pessoa que eu primo muito por essa coisa da fidelidade, da honra, sabe? Então, isso aí são valores que realmente, para mim, são valores inegociáveis. Eu não gosto dessa coisa de mentira, de julgar, de apontar o dedo. Então, quando eu vejo que eu estou fazendo isso, eu paro e reflito. O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? O que eu preciso mudar e o que eu preciso ressignificar? Mas hoje eu aprendi a fazer isso, né? Nem sempre foi assim. Eu era uma pessoa muito intransigente, eu achava que na base do grito eu ia resolver tudo. Eu achava que na base do bico, do ficar quieta, do não falar o que eu tinha que falar, de vomitar o que eu tinha que falar, né? Guardando tudo para mim, eu ia fazer com que as pessoas me entendessem pelo desprezo ou pelo silêncio, enfim. Hoje eu aprendi que não. Hoje eu aprendi que mesmo que doa, eu prefiro falar. Mesmo que não seja o que a pessoa quer ouvir, eu prefiro dar um jeito de falar. Então, tem algumas coisas na nossa vida que eu percebo que a gente vai abrindo mão para se quebrar inteira para caber na vida do outro. E quando, na realidade, a gente não tem que fazer isso. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente exposta, né? Eu vivo do meu corpo. Eu vivo de uma exposição social.
Então, para uma pessoa ficar comigo, ela tem que entender o meu trabalho. Se essa pessoa não entender o meu trabalho e ela não respeitar o meu trabalho, ela não fica comigo. Porque hoje é algo que eu não abro mão. Eu não vou abrir mão da minha vida profissional para eu ter a minha vida sentimental. Óbvio que, tipo, tudo é o jeito como se fala. Então, se o meu parceiro chega para mim e fala, olha, Raniele, essa foto não está muito coerente. Você acha que tem necessidade de você colocar essa foto? Eu vou olhar e vou fazer uma análise. Se eu achar que realmente não está coerente, eu vou lá e tiro. Não tem problema nenhum com isso. Mas tudo é a forma como você conduz e a forma como você fala. Por isso é tão importante a gente ter essa habilidade, né? Essa maestria para poder falar e para poder agir na hora certa. E posicionamento. Então, por exemplo, se é a ideia que eu comprei, se eu vejo que aquilo ali para mim não tem nada demais e que o que ele está colocando é um valor dele, problema dele, ele que lute, sabe? E o que eu vejo na maior parte das mulheres é que elas abrem mão de tudo que elas querem, de tudo que elas sonham, de tudo que elas sentem, para viver a vida do outro. Como se elas não tivessem uma vida paralela. E, na realidade, nos relacionamentos tem que existir a vida dela, a vida dele e a vida de vocês, né? Não pode ser só o sonho dele e você esquecer do seu sonho. Então, é muito importante você fazer essa reflexão aí quando você está dentro de uma relação. Sim, eu acho importante o que você falou sobre honra, né? De você honrar a si mesmo, entende? Não apenas exigir a honra, né? Que alguém te honre, mas honrar a si mesmo, honrar seu próprio corpo, honrar seus valores, sabe? Tem muita gente que defende valores e prega valores, mas não realiza esses valores. Não leva isso para a vida. Põe lá frases lindas no Instagram, bonitinhas, tal, mas não seguem aquilo para a vida, sabe? E não é só isso, sabe? Honrar o próprio corpo. Quando eu falo isso, não é simplesmente honrar o próprio corpo no sentido de cuidado com o corpo para ter um corpo top, não. Embora isso também possa fazer parte, se for uma escolha da mulher. Mas no sentido de, por exemplo, aquela mulher acorda, vamos supor que ela não está trabalhando fora, enfim, ou está trabalho doméstico, ou não está trabalhando, cuida de casa, que é um trabalho também muito árduo, mas ela não se cuida. Por quê? Porque, de repente, ela tem um bosta de um relacionamento, então, quer dizer, tá tudo mais do mesmo, né? Ela não deu a cartada na hora que tinha que ter dado a cartada, né? O all-in, e aí ela se habitua a não se cuidar mais, ela não passa mais um batom, ela não se maqueia, ela não coloca uma roupa legal, e não é pro cara não, é para ela, entende? Muitas mulheres, assim, sequer se cuidam, mas querem um relacionamento perfeito, querem um cara bacana, querem o príncipe da Disney, que é lindo, maravilhoso, e ela usa bobs no cabelo durante o dia, e sai pra rua e vai pra padaria de bob. Nada contra ir para a padaria de Bob's. Fica à vontade, mulher. Eu estou dizendo de ter isso como estilo de vida. Bob se usa ainda hoje? Usa, pior que usa. Eu estou falando isso, Anny, porque hoje eu fui até a padaria e eu vi uma mulher de Bob's. Por isso que eu estou com isso na cabeça. Quando eu tipo vi, Dona Florinda. Cara, quando eu vi, Rani, eu falei, cara, eu preciso conversar com essa mulher e vender o meu curso da Rani para ela, porque não é possível. E ela tinha em torno de 40 e poucos anos, não era uma senhora de 80, 70 anos, não. Ela tinha 40 e poucos anos, e bonita, sabe? Aí eu olhei assim e falei, meu Deus, sabe? Tudo bem, de repente mora ali ao lado, só foi comprar um negócio e voltar para casa, sei lá. A questão é isso ser um hábito, entende? O hábito da falta de honra consigo mesma, entende? Se orgulhe da mulher que você é, senão você não vai conseguir dar cartadas para ninguém. Você, ó, Uniarte, era eu sem os bobs. Você tá de sacanagem, porque você usava bobs, você só não teve coragem de assumir. Mas, enfim, sabe, essa falta de cuidado consigo e querer ser foda. É uma vontade, mas vai ficar na vontade. Mulheres, para vocês serem foda e darem as suas cartadas nos seus relacionamentos, sabe, de encostar o cara na parede e falar, e aí? E agora? Vai ou não vai? Porque se não for, eu vou embora e tem uma fila me esperando. Eu não digo que tem uma muito fila. Importante, antes dela tomar esse posicionamento, essa decisão, ela tá com essa autoestima, né? Essa autoestima retroalimentada e sustentável. Que é aquela autoestima que não depende de nenhum fator externo. Então, assim, é muito importante a gente trabalhar o externo, óbvio que é.
Porque quando a gente é vista, quando a gente anda e a gente arranca vários uau, a gente se sente uau. É muito importante, mas não que seja algo só externo e superficial. Não, Porque tem que vir não de é. dentro, retroalimentado e sustentado por você, né? Eu Você não coloco, Rani, depende de ninguém para dar isso para você. eu coloco que o externo só reflete uma parte do nosso interno, entendeu? Então, quando você vê uma pessoa, seja homem ou mulher, com total ausência de cuidado consigo mesmo, tá evidente que ele não se ama, que ela não se ama. Eu falo por mim, Rani, por incrível que pareça, eu falo isso sem vergonha nenhuma e tem foto no meu Instagram, lá embaixo. Eu cheguei a pesar 146 quilos, entende? Quando eu era casado. Ah, então, assim, total falta de amor próprio, total falta de tesão pela vida, sabe? Falta de olhar para mim mesmo e me dar valor. E, embora homens passem um pouco por isso, mas passam, sabe? Agora, as mulheres não. É excessiva a quantidade de mulheres que não conseguem olhar para o espelho e amar o que vem, Sim. sabe? E como é que essa mulher vai dar uma cartada em alguém? Como é que essa mulher vai dar um chega para lá, vai tirar alguém da vida ou colocar alguém na vida por decisão própria, se ela não se ama? Se ela não tem esse poder, sabe? É muito complicado. Um outro fator, né, que eu considero que assim, as mulheres, para serem mais fortes e conseguirem ser senhoras da sua vida e dar as cartadas que desejam, valorizar muito, mas muito, as coisas pelas quais elas têm paixão. Sabe? Não abrir mão de gostos, não abrir mão daquilo que você curte fazer, ambientes que você gosta de frequentar, músicas que você gosta de ouvir, estilo de roupa, por causa de um cueca frouxa, sabe? Não abra mão. Você até pode chegar em certos acordos, enfim, mas ainda assim eu acho agressivo esse tipo de acordo, porque as pessoas se apaixonam por quem elas conheceram. Se ela te conhece, se aquela pessoa te conheceu daquela forma, é dessa forma que você tem que ser e não mudar. O problema também, sabe qual é, Rani? Tem muito homem filha da puta que durante o namoro é maravilhoso. Aí casa. Cara, é no dia seguinte da lua de mel, ou melhor, na própria lua de mel já começa a mostrar as garras. Já começa a mostrar quem é. E muda tudo. Mas isso acontece com as Entende? mulheres também, né? Também. É para as Também duas acontece. partes, não é só para o homem nem só Sim, para a mulher. O que sim. acontece na realidade é que a mulher, vamos pensar numa pizza, né? Onde a nossa vida são várias fatias de pizza. E o homem, ele tem todas as fatias de pizza dele muito bem desenvolvidas e muito bem desenroladas. Então, ele tem a área profissional, ele tem a área dos amigos, ele tem a vida afetiva. A mulher, se ela tiver com um problema na vida dela afetiva, na parte da pizza dela afetiva, ela compromete todas as outras. Então, ela não quer mais ir para academia, ela falta o trabalho, ela começa a não trabalhar mais o amor próprio dela. Então, ela acaba vinculando muito a vida dela ao relacionamento, né? Então, quando ela tá bem no relacionamento, ela tá bem nas outras partes da vida. Quando ela tá mal no relacionamento, ela não está mais bem, né, nas outras partes da vida. Então, isso é algo que realmente as mulheres têm que refletir. Porque o homem, ele pode ter terminado com você, ele pode estar mal com você, ele vai continuar indo para o futebol, ele vai continuar bebendo, ele vai continuar indo para o trabalho, ele vai continuar fazendo todas as coisas dele e a vida dele vai seguir normalmente mesmo que ele esteja quebrado por dentro. Mas ele não deixa isso externalizar. E uma outra coisa que as mulheres são muito diferentes em relação ao homem é na questão dos hobbies. Então, as mulheres, elas abrem muito mão dos hobbies, das coisas que elas gostam, para viver a vida do outro. E, às vezes, até o hobby do outro, né? Então, elas fazem tudo para serem agradadoras de plantão, mas esquecem delas. E a hora que esse cara dá um pé na bunda delas, adivinha o que acontece? O mundo caiu, a casa acabou, entendeu? Elas ficam sem brilho, achando que tá tudo perdido, que tá tudo lá embaixo. Por quê? Porque abriu mão dos seus hobbies, abriu mão da tua vida, dos teus sonhos. Isso é algo que não pode acontecer de forma nenhuma. Os nossos hobbies são afrodisíacos aos olhos do homem. Porque ele passa a olhar você como um desafio, como a gente falou na outra aula. Na outra live, a gente falou sobre isso. Você tem que se manter um desafio para esse homem. E o que é você ser um desafio para esse homem? Não estar disponível 100%. Quando você está disponível 100%, ele liga para você, você atende na hora. Ele manda uma mensagem para você, você responde na hora.
Ele quer sair com você, você abre mão de tudo, desmarca tudo que você tem para ficar com esse homem, querida. O jogo tá perdido. Porque ele vê você como uma pessoa que tipo, tá disponível demais a hora que ele bem entende. Então você vai ser sempre a segunda opção. Você vai ser sempre o que restar de tempo dele. Sobrou um pouquinho de tempo, ele vai lá e te dá uma migalhinha. Sobrou um pouquinho de tesão, ele vai lá e te come um pouquinho. Sobrou um pouquinho de alguma coisa, ele vai lá e pensa em você. Entende? Então a gente tem que parar com isso. A gente tem que se priorizar, se colocar lá no nosso lugar de destaque, ter uma vida interessante, ter uma vida foda. Porque quando eu tenho uma vida foda, eu não trago o peso da responsabilidade, sabe? Desse homem ter que me fazer feliz, desse homem ter que me fazer gozar, desse homem ter que me fazer ser a mulher foda que eu sou, porque eu já sou. Entende? Sim. Olha que diferença é quando você conhece um homem que, tipo, ele não tem essa obrigação de chegar, eu tenho que fazer essa mulher feliz, eu tenho que dar uma casa, eu tenho que dar recursos para essa mulher, eu tenho que fazer essa mulher gozar. Ei, você tem tudo. Você é foda. E você sabe qual vai ser a conclusão desse processo? Ele vai ter um medo do caralho de te perder. Sim. Ele vai ter muito medo, porque ele sabe o quão poderosa e foda você é. E esse medo, mulheres, assim, é real o que a Rani está falando, sabe? Eu falo isso por ser homem. Em relacionamentos em que o homem encontra uma mulher de alto calibre, cara, esse homem vai querer essa mulher pro resto da vida, todos os dias. E outra, que não existe proteção maior contra a traição do que ter uma mulher muito foda ao lado. Entende? É praticamente impossível. Eu não vou falar que é impossível porque vai dos valores de cada um, enfim, mas é praticamente impossível uma mulher de alto calibre que sabe passar isso, que demonstra isso, porque não adianta você ser de alto calibre e não externar, e não viver realmente uma vida maravilhosa, nesse sentido, ser traída. Esse homem vai morrer de medo de perder. Na realidade, ele é que vai ficar grilado. Será que eu mereço realmente essa mulher? Porque deve ter um bando de outros homens melhores do que eu atrás dessa mulher. E aí, sabe o que esse homem vai fazer, mulheres? Quando você faz esse all-in nele, essa cartada final, sendo assim, ele vai fazer de tudo para evoluir e melhorar para poder manter essa relação com você. E aí vai ser o homem que você deseja. Entende? O problema é que vocês querem um homem pronto. E querer Não. crescer, né? O que acontece na maioria das vezes é que a mulher ela tá num determinado degrau, ela tá subindo, e aí ela acredita que, eu não posso crescer tanto porque esse cara não vai chegar à minha altura e isso pode fazer com que ele se sinta diminuído, ele não se sinta tão bom o suficiente para mim, então eu vou parar por aqui porque, ei, você tem que sempre ser melhor e galgar o melhor para você. E se ele não estiver apto para ir para o andar de cima, meu amor, ele que lute. Sim. Você vai seguir a sua vida e vai encontrar uma pessoa que vai seguir você junto nesse processo, né? Então, o que eu vejo são muitas mulheres se abandonando, se quebrando inteiras, largando mão e abrindo mão delas, da vida, dos sonhos, para viver com borra-botas, com mela-cueca, sabe? Se sujeitando a coisas assim absurdas, porque ficam com essa porcaria dessa crença de não merecimento, de que não vão encontrar alguém melhor. Sim. O que eu fico besta também, Rani, é com o seguinte. Outras pessoas que fazem o trabalho parecido com o que a gente faz para o mesmo público, eu falo parecido porque parecido em relação ao público, tá? Porque é bem diferente. Tem uma coisa, eu vi hoje, visitando um perfil de uma determinada pessoa, dizendo o seguinte, que ele até fala um pouco sobre isso que a gente falou, mas aí ele coloca, e o cara, homem, tá falando isso, se você, mulher, quiser realmente segurar o seu homem, olha, você tem que aprender que, por exemplo, na cama, no sexo, você tem que fazer tal coisa, ele tem que chegar ao orgasmo X vezes, você tem que fazer não sei o quê. Ei, como assim? Quer dizer, ele está empoderando as mulheres para satisfazê-lo? Isso está errado, entende? Mulheres, vocês precisam entender que vocês precisam ser empoderadas para satisfazer a vocês mesmas. E poder, com isso, fazer as melhores escolhas possíveis do que quer que seja na sua vida, como a Rani diz, até mesmo a escolha de se fuder. Mas se fuder com consciência. Você vai se fuder porque você quer se fuder e passar pela experiência. E não porque você está sendo enganada. Entende?
Então, quer dizer, entendam que tudo isso que a gente coloca aqui todas as segundas-feiras, todo o trabalho que a Rani faz diariamente, todo o trabalho que eu faço, não é no sentido de você estar preparado e melhor para se submeter a alguém, é ao contrário. É para que o mundo se submeta a você. Mas não no sentido de se submeter a você por ego ou por vaidade. É por ser foda. Por ser essa mulher incrível que tem aí dentro e que a gente tenta tirar de dentro de você. Sabe? Vocês precisam escolher parceiros que empoderem vocês, mais ainda. E não parceiros que diminuam, que sintam inveja, que entram em competição com vocês, querendo ser melhor. É aquilo que a gente acabou de falar agora. Fazer com que esse homem perceba o valor que você tem, a ponto dele querer evoluir, mas não para te dominar ou te controlar. É ele querer evoluir para não ser deixado para trás por você. Entende? Essa é a grande virada do jogo, é o grande all-in, que a maioria de vocês reclamam que foram abandonadas, que o homem sumiu, desapareceu, que o cueca frouxa marcou um encontro e não foi, que durante o casamento o cara decidiu ficar com outro. É essa virada de jogo que a gente está propondo para vocês, sabe? É você dar as cartas. Porque desde que o mundo é mundo, quem manda nessa porra é a mulher. Vocês geram vida. A partir do momento que vocês geram vida, acabou, o poder está na mão de vocês. Peguem exemplos de mulheres poderosíssimas do passado, como Cleópatra, Dalila. Eu não vou citar as intenções dessas mulheres, eu estou falando do poder que elas tinham nas mãos. Vão para algo mais moderno, Rainha Elizabeth. E eu não estou falando dela como rainha da Inglaterra, não. Eu estou falando que ela escolheu... Vocês conhecem a história de amor da Rainha Elizabeth? Ela escolheu um homem que a família dela não aceitava de jeito nenhum. E esse homem abdicou. Ele foi obrigado pela família da Rainha Elizabeth a abdicar da herança do trono dele, porque ele era príncipe de um outro país, eu não me recordo qual, onde ele abdicou para ficar com a Rainha Elizabeth até morrer recentemente. Olha o poder dessa mulher, do cara abdicar um reino para ser, entre aspas, coadjuvante da Rainha Elizabeth. Ele não era um coadjuvante, porque ninguém conhece os bastidores, ninguém conhece o que rolava no quarto deles. Mas a impressão é que ela é a rainha, ele está ali sempre atrás, ele está sempre ao lado, não apitava em nada, e não era bem assim. Eram parceiros. Mas ela fez isso. Ela esperou isso durante 20 anos, no momento que a família dela separou os dois, obrigou a separação dos dois, onde ele teve que ir para a guerra e tudo mais. Então, quer dizer, tem até uma série na Netflix, eu esqueci o nome, que é sobre a Rainha Elizabeth. Assistam. Vocês vão ver o tanto que aquela mulher é foda. E tá aí até hoje. Entende? E linda, maravilhosa. Quase 100 anos de idade e linda, maravilhosa. Um exemplo de mulher. Então, assim, é nesse sentido, sabe, mulheres, que vocês precisam aprender a escolher o parceiro que vai empoderá-las. Mas vocês precisam mudar de atitude. Entende? E é esse o nosso objetivo aqui. Nessa série, dentro do Segundo das Intenções, de 3 lives. A primeira foi a semana passada, hoje está sendo a segunda. Semana que vem tem a terceira. Então, assim, Rani, uma mulher, assim, quando ela tem o poder, ela não perde tempo com picuinha. Ela não perde tempo com briga. Entende? Ela não perde tempo com mimimi. Sabe? Ela acelera a própria vida. Enfim, ela não é vítima das circunstâncias. Sabe? E você falou uma coisa que é extremamente importante, né? Sobre a questão de não aceitar mentiras, sejam elas pequenas, médias ou grandes. E nem as mentiras sinceras, que só interessavam ao Cazuza. Não interessa a mais ninguém, sabe? Então, assim, mulheres, às vezes dá vontade, quando eu escuto alguns comentários e leio, e alguns áudios, enfim, nesse atendimento todo que a gente faz, de falar assim, cara, é tão fácil você enxergar, como é que você não está enxergando? Como é que você não está enxergando? E a própria Rani falou agora há pouco, nem sempre ela foi assim. Em algum momento virou a chave. Essa tua virada de chave, Rani, foi você sozinha, com as suas dores, ou teve alguém que te ajudou a virar essa chave? Na realidade, assim, durante a minha vida, eu fui muito reprimida, né? Eu fui muito reprimida porque ou eu era bonita, né? Ou eu era inteligente. As duas coisas eu não poderia ser. As duas coisas não habitariam um ser humano. Então, eu sempre tive que estudar muito para que as pessoas me vissem como uma pessoa competente, uma pessoa séria além do corpo. E os homens me viam como um pedaço de carne, né? Uma mulher que tinha um corpão, uma mulher que sempre chamou muita atenção. Logo, os homens se aproximavam de mim porque queriam sexo.
né? E aí, por isso eu gosto muito de falar até sobre sexo, porque foi algo que eu tive que entender muito bem. E uma das coisas que as pessoas falavam, mas nossa, como que você consegue prender esse cara? Nossa, mas como todo homem que você fica, você namora, sabe? As pessoas falavam muito isso pra mim e eu comecei a perceber os porquês. Eu sempre me posicionei, sabe? Não existe certo ou errado, gente. Idade primeira, idade segunda, idade terceira, não existe certo ou errado. Existe a forma como você se posiciona sobre algo. Da mesma forma como as pessoas, quando ensinam na internet, agrada ele, faz isso ou aquilo, eu não considero nem desconsidero o que a pessoa fala, sabe? Não existe certo ou errado. Volto a falar, tudo é a forma como você se posiciona. Então, você pode agradar o seu homem, sim, por que não? Só que você tem que pensar que o que não pode acontecer é só eu agradá-lo e não receber nada em troca. Então, o relacionamento ele tem que ser uma via de mão dupla. Os dois têm que se agradar. Os dois têm que se conhecer. Os dois têm que trazer experiências um para o outro. Os dois têm que gozar. Se isso não acontece, não é bom. E um relacionamento onde só um goza, não é bom. Um relacionamento onde só um recebe e o outro só dá, ele fica fraco, sabe? Ele vai perdendo o brilho. E isso não vai à frente. Então, é muito importante as mulheres entenderem esse processo, em que fase desse processo o relacionamento dela se encontra, né? Sim. E isso aconteceu muitas vezes comigo. Sempre fui uma mulher que tive relacionamentos longos, sempre fui uma mulher que tive vários relacionamentos, mas, por ser bonita, eu passei por alguns relacionamentos abusivos. No ponto de, você está querendo se mostrar, você está querendo aparecer demais, por que você está colocando essa roupa? E aí você começa a olhar, mas por que eu não posso fazer algo que eu gosto? Por que eu tenho que agradá-lo? Sabe? Então, são determinadas coisas que a gente vai vendo, vai vivenciando. Então, por exemplo, para mim, a virada de chave realmente foi o polidense. O polidense fez eu me perceber como mulher bonita, sim, e daí, sabe? Mas antes do polidense, quando eu trabalhava na arquitetura, eu tinha que fingir ser alguém que eu não era. Então, um lado meu estava feliz, que era o lado profissional, mas o lado Raniele mulher não estava. Porque eu não podia me mostrar porque tinha esse lance da capacidade da beleza. E aí, quando eu me mostrava, tinha o lance das pessoas virem até mim por conta de um corpo. E eu não sabia muito lidar com esses extremos. Foi quando eu comecei a me desenvolver, foi quando eu comecei a estudar e foi quando eu comecei a me entender os processos que tinham dentro de mim. Para me tornar a mulher que eu sou hoje. Eu sempre digo que eu não era essa mulher, eu realmente me tornei essa mulher. E é muito importante você entender, ressignificar tudo o que aconteceu com você. Não é sobre o que fizeram com você, mas é sobre o que você faz com o que fizeram com você. Isso te torna mais forte. Isso te torna uma pessoa diferente de todas as outras. Então você tem que tirar isso tudo, trazer isso tudo para você e mostrar para o mundo o teu diferencial, sobre o teu ponto de vista. Então é muito importante que a mulher faça essa análise, olhe para ela, olhe para os relacionamentos dela, para que ela encontre uma força que está lá dentro. Em algum momento do processo, essa força se perdeu. Então, é muito importante que ela faça esse exercício, que ela faça essa análise dentro dela. E agora, isso aconteceu comigo. Quando você fala do polidense, é aquilo que eu falei no começo, né? Assim, desenvolver novos hábitos. E você se habitua com algo que, sendo positivo, vai transformar a tua vida e te empoderar. Sim. Mas você é melhor do que ninguém para falar sobre a questão da dança, né? Porque você começou com polidense e hoje você é professora, né? Reconhecidíssima aí no Rio e online no Brasil inteiro pelo trabalho que você realiza com dança, principalmente com danças sensuais. E aí você imagina aí o estigma, né, que eu tenho que vivenciar. Com certeza. Com certeza você já, se não escutou, muita gente pensa, é puta, é garota de programa, ex-garota de programa, é stripper, é não sei o quê, enfim. Homem nenhum vai querer casar, homem nenhum vai querer ter um relacionamento sério, nenhum homem vai levar a sério, todos vão querer levar ela pra cama. E por aí vai, né? Eu queria que você, assim, pudesse colocar para as mulheres, bem especial em relação àquilo que você é expert, no caso da dança, como que a dança não só transformou a tua vida, mas principalmente em relação das suas alunas hoje, o que você percebe de evolução
nas suas alunas que adquirem seus cursos ou fazem seus cursos presenciais aí no Rio, em relação a esse empoderamento, no sentido de fazer com que ela não apenas se ame e tal, mas que isso faça com que ela tenha melhores relacionamentos. Não só pela questão da sensualidade, entende? Eu estou falando pelo empoderamento que ela mesma ganha. Que relatos você tem de alunas suas que hoje são mulheres totalmente diferentes do que eram, porque criaram o hábito da dança com você? É não só o hábito da dança, né? Mas assim, quando a gente tem um hobby, a gente passa a se perceber como mulher feminina. E aí a gente olha pra gente com carinho, com alto amor, sabe? E a gente se olha do tipo, ei, eu tenho que ter um tempo pra mim. E esse tempo que eu disponho pra mim, ele é só meu, ninguém pode tirar isso de mim. Ali eu consigo me olhar com carinho, com amor, com poder. E as danças, elas trazem muito isso pra gente, essa postura, essa segurança, essa confiança. Do tipo, tem muitos homens que falam para as mulheres, eu mesma já ouvi muito isso. Você vai me largar? Outro não vai querer você. Você acha o quê? Que só porque você é bonita, você vai conseguir tudo que você quer? Mas homem nenhum vai querer te levar a sério trabalhando com o que você trabalha. Sabe? Então, o homem, ele tem essa tendência a querer rebaixar a mulher para que ele se sobressaia, né? Do tipo, ó, você vai fazer isso, mas você não vai encontrar outro como eu. E eu acredito que essa sororidade que essas mulheres têm, porque a gente vira uma egrégora, né, de mulheres, e a gente se ajuda, a gente se empodera. E essa egrégora de mulheres faz uma perceber, uma olhar para outra e falar por que você precisa passar por isso? Por que você precisa aceitar isso? Existe a escolha, você pode escolher passar por isso e tá tudo bem, cada um com seus problemas. Quem sou eu para julgar? Mas você pode mudar essa situação. Se você acreditar que esse relacionamento não é o que você quer, não está condizente com os teus valores, sabe? Tá fazendo com que você não seja essa mulher, essa essência que você sempre foi. Então a dança, ela tem muito esse poder de resgatar a mulher. Muitas das vezes as mulheres estão em relacionamentos abusivos, muitas das vezes as mulheres estão só cuidando de filhos, só cuidando de casa e esquecendo delas, e dentro da dança elas conseguem um refúgio. É a hora que elas saem desse estado da Amélia, da mãe, e elas vão para o estado da mulher sensual, feminina, sabe? Que tira um tempo para ela, que tira um tempo para ela se olhar na frente do espelho. Porque nas aulas de dança a gente tem que dar de cara com o nosso espelho, né? E olhar ali todas as nossas fragilidades, olhar o nosso corpo da forma que é. E se perceber da forma que a gente é e aceitar. É o que eu sempre falo, olha para você e aceita que dói menos. Aceita que dói menos, vai ser mais fácil. Entendeu? E aí eu vejo que a dança, ela empodera muito, ela traz muito esse poder para a mulher. Porque ela passa a não aceitar mais qualquer coisa. Se ela consegue, por exemplo, uma aluna minha de pole dance, se ela consegue fazer um movimento que é super difícil, por que ela não vai conseguir, sabe, passar por essa resistência que está acontecendo no momento, na vida dela? A gente fala, porra, uma mulher que fica de cabeça para baixo por pura diversão, meu amor. Qualquer outro problema, ó, é balela, é chupeta, é mel, né? É verdade, é verdade. E assim, é o que eu falei, mulheres, assim, procurem uma atividade, o autoconhecimento, não só o autoconhecimento, você se conhecer, mas também, sabe, conhecer e ter acesso a conhecimentos de pessoas como eu, como a Rani, como o Xaxá, como essa galera nova no digital que está vindo fazendo um trabalho seríssimo, sabe, sem floriculturas e sem pirotecnias, entende? Falando a real para você. Mas também pode ter uma pirotecnia. Também pode. E tudo é útil, né, Rani? Tudo você aproveita alguma coisa, né? Mas, sabe, procura se aprofundar, mulheres, nesse autoconhecimento que vocês devem buscar. Eu estava vendo os comentários anteriores aqui, tem 2 comentários que eu quero reforçar. Até um deles sobre o que você acabou de falar agora, sobre os homens quererem diminuir as mulheres. Mas vamos para o primeiro, antes dele. Eu creio que o homem de hoje, quem falou isso foi a Maria da Paz. Eu creio que o homem de hoje sofre de transtorno narcísico, uma vaidade exacerbada em muitos sentidos da vida. Eu percebo que hoje em dia as mulheres são mais inteligentes, são mais equilibradas. Verdade. Eu sou homem e vou te falar. Verdade. A maioria dos homens, não só hoje, sempre, na sua maioria, eu não estou falando de todos,
tem esse transtorno narcísico. Eu vou até pior, tem muitos psicopatas do coração, tem vários. Eu vou pior ainda, tem estelionatários emocionais que só querem se As relacionar com você mulheres para também, gente. Isso aí não vamos generalizar para homem ou para mulher, sabe? É ser humano. Também Agora existem vamos para o outro lado. mulheres que são assim. Sim. Agora vamos para o outro lado. Tem muita gente boa, tem muita gente legal, tem muita gente honesta, tem muita gente querendo te encontrar, Maria da Paz. Entende? Ah, e onde eles estão? A frase é idiota, é uma frase de coach que eu não suporto, embora eu tenha formação em coach, mas eu não suporto essas frases que coach usa. Mas a resposta está dentro de você. Eu não gosto dessa resposta, dessa frase, mas ela é verdadeira nesse caso. Se você se cuida, você atrai. Então a resposta está dentro de você, entende? É tudo isso que a gente está falando em todas essas séries de lives. Assim vocês vão poder dar as cartadas que vocês desejam. Agora, tem um comentário aqui, e todo mundo sabe que uma das minhas principais características é o excesso de honestidade. Eu não falo nem sincericídio. Ah, Jesus, que medo. Que medo. Não, porque sincericídio é falta de respeito. Sim. Eu sou sincero, diferente de sincericida. Mas, por exemplo, ó, Prof. Vander, ele é um seguidor meu. Quando a gente falou lá da Rainha Elizabeth, do príncipe, aí ele escreveu assim, morreu infeliz, segundo amigos. Vander, olha só, se você ainda estiver online, olha aqui para mim. Você entende que essa live é para mulheres? E que a gente trabalha para mulheres? Acredito que sim. E você é super bem-vindo, sempre. Sempre. Até porque homens que aprendem também sobre o que a gente fala vão tratar melhor as mulheres. Mas quando você coloca morreu infeliz segundo amigos, você está diminuindo o exemplo que a gente citou aqui, que é um exemplo positivo. Você está falando segundo amigos seus, que conheciam o príncipe e a rainha Elizabeth? Duvido. Embora possa acontecer. Segundo amigos do príncipe, você conhece os amigos do príncipe? Já conversou com eles? Ouviu isso em site de fofoca? Porque na boa, Wander, nenhum homem fica mais de 50 anos ao lado de uma mulher infeliz. Homens não fazem isso. Beleza? Então, assim, valoriza a mulher, Wander. Coloca exemplos positivos se você ainda está assistindo a live. Coloca o lado positivo da história e do exemplo que foi citado. A gente não está entrando em todos os detalhes da vida da Rainha Elizabeth. Foi um exemplo, entende? Se você aprender a valorizar as mulheres de verdade como elas merecem, elas deixam, embora elas tenham que deixar por si mesmas, mas elas deixam de pensar que todo homem é igual. Fica a dica. Continuando. Me perdi, Rubi. Né? Me perdi depois dessa. Não, é porque eu não aceito, cara, assim, na boa. Eu não aceito alguns comentários que alguns homens fazem lá no meu perfil e tudo mais, diminuindo a mulher, como você acabou de falar agora. Sim. Sabe? Quando ele coloca um comentário desse, ele está diminuindo a Rainha Elizabeth. Entende? E a mulher é muito foda. E o nome da série é The Crown, né? Lembrei não, é porque eu li aí. A menina colocou aqui. É The Crown, lembrei porra nenhuma, é porque eu li aí. Outra questão, Rani, para que a mulher consiga dar o all-in, né? Assim, e dar esse checkmate na sua própria vida, no seu relacionamento, enfim. Saber se priorizar. Sabe uma coisa que eu percebo? Talvez seja um instinto maternal que façam com que as mulheres, já que elas são capazes de gerar uma vida, de querer cuidar demais. Sabe? De ser a mãezona. Eu não estou nem falando agora de querer mudar o cara. Eu estou falando de querer cuidar de tudo mesmo. Então, por exemplo, eu vejo mulheres que eu atendo, cara, que fazem todo o trabalho doméstico, mesmo trabalhando fora, e o cara também trabalha fora, só que quando chegam à noite, mais ou menos no mesmo horário, o cara vai ver televisão, vai jogar videogame, vai fazer não sei o quê, e ela está fazendo tudo dentro de casa, para o bebezinho ter a roupa limpinha, passada, para trabalhar bonitinho no dia seguinte. Esse excesso de mãe que cada uma de vocês carrega, dentro dos relacionamentos, faz vocês se submeterem a situações em que vocês nunca vão conseguir dar uma cartada. Nunca vão conseguir clamar por aquilo que vocês têm direito, de serem realmente felizes e amados. Então, assim, como, Rani, você acredita que alguém que tem essa característica de ser mãezona poderia passar a deixar de ser? Assim, que exercícios essa mulher poderia fazer? Eu sou suspeita para falar sobre isso, porque, assim, eu acredito que a mulher tenha que cuidar, sim, tenha que zelar do homem, para o homem.
Só que Mas tudo tem tudo que sozinho? ser um acordo comum, né? Não pode ser uma via de mão única. Isso para tudo no relacionamento, tá? Então, assim, é importante a gente se sentir amado, sabe? Tanto nós mulheres quanto os homens. E a maior parte dos homens se sente amado quando? Quando ele chega em casa, ele tem uma comida pronta. Quando ele chega em casa, ele tem uma casa arrumada. Gente, eu não tô aqui com um discurso nem feminista, nem machista do que é certo ou do que é errado, tá? Mas isso é a minha opinião. Eu acredito que a mulher pode sim fazer algo para agradar o parceiro, da mesma forma que o parceiro também pode fazer algo para agradar a mulher. O que eu não concordo é que só um faça e o outro não. Isso eu não concordo. Então, por exemplo, a mulher se virar nos 30, fazer tudo, sabe? E ainda depois tá lá arrumada, pronta para dar, sabe? Sem ter tempo para nada. Isso eu não concordo. Mas um relacionamento a dois, para se manter saudável, não é fácil, gente. Ainda mais você ter um relacionamento de muitos e longos anos, tá? Tudo dentro de um relacionamento tem que existir acordos e pactos. É o que eu sempre falo, você não pode só dar, nem só receber. Vocês dois têm que sentar e alinhar os processos. E esse alinhamento de processos, ele precisa se dar de tempos em tempos. Porque provavelmente uma mulher que está casada há 5 anos não é a mesma mulher que casou com ele. Não é a mesma mulher do início da relação. E uma mulher de 10 anos também não vai ser a mesma mulher de 5. Então você precisa de tempos em tempos sentar e alinhar. Alinhar a questão de sexo, alinhar a questão de, poxa, eu estou muito sobrecarregada em casa, o que que dá para a gente fazer? Dá para a gente pagar uma empregada uma vez por semana? Uma pessoa para ajudar a gente? Dá para a gente fazer uma comida congelada? Dá para a gente fazer isso? Dá para a gente fazer aquilo? Tudo é alinhamento, sabe? Eu acho que dá para você fazer tudo. Só que o que eu não concordo é quando a mulher abre mão de tudo para viver só para o relacionamento e ela esquece dela. Isso eu não concordo. A mulher tem que ter o tempo dela. De fazer o cabelo, de fazer a unha, de sair com as amigas, de tomar um chopp, de ir num shopping, de ir num cinema, enfim. Ela tem que ter o tempo dela. E aí ela tem que ter o tempo para fazer as coisas em casa, com os filhos, com o relacionamento, com o marido. Eu acho que tudo tem que ser muito bem distribuído, porque isso é que faz um relacionamento perdurar. Se existe muito esse extremo do eu não vou fazer, ou eu só vou fazer se ele fizer também, gente, dificilmente o relacionamento vai para frente. Dificilmente. Então a gente tem que ser muito sincera quando a gente fala aqui, que as feminazes odeiam quando eu falo isso, mas quando você chega e fala, não, se eu não fizer, ele também não faz, amiga, você vai viver solteira. Porque pessoas armadas não são amadas. E para a gente ser amada, a gente precisa alinhar com o nosso parceiro. O que vai ser bom para a relação, para os dois. Um vai ceder e o outro também. E é assim que se faz um relacionamento. É assim que a gente vai construindo um relacionamento, tijolo a tijolo, né? Sim. Quando eu coloquei a questão, né, da mulher ser mãe, colocando nesse caso dela fazer tudo sozinha, Sim. sabe? Então, por exemplo, eu também acho lindo, maravilhoso. Mas ela pode acordar com ele, por exemplo. Olha, eu vou fazer as coisas de casa e você faz as compras. Você tira o lixo. Você faz Sim. isso, você faz aquilo. Entende? É tudo um acordo que você faz. Ou então, faço. tipo, eu vou fazer a comida aqui, você vai lavar a louça. Tudo existe uma forma de você ponderar. Uhum. E transformar esses momentos em algo gostoso. Sim. Então, por exemplo, ela pode fazer ali o jantar, ele lava a louça, e aí ele tá lá lavando a louça, puto pra caralho porque ele tá lavando a louça, mas ela vem seduzindo, brincando, inverte a situação, ao invés do homem colocar a mulher ali em cima da pia, enquanto ela lava a louça, sabe, inverte o jogo, sabe, vai pra sensualidade, vai pra sedução, entende? E aí você vai ter esse relacionamento seguro, tranquilo pro resto da sua vida, mulher, pro resto da sua vida. O que a gente está explicando nessa série de 3 lives, dentro do programa Segundas Intenções, que ocorre toda segunda-feira, é justamente assim, as condições que vocês precisam de ter para poder dar a cartada final, não somente para definir a relação que você tem hoje, se continua ou não continua, se o cara está afim de você ou não. Tudo isso a gente vai ensinar no nosso curso, que a gente vai lançar na segunda-feira que vem. Mas também para que você melhore também a sua relação, uma cartada dentro da relação que você possui. De repente está uma merda e tem salvação,
Entende? Você consegue dar essa cartada e ditar essa direção que o relacionamento deve tomar se o homem está sendo incompetente para fazer isso. E a terceira situação que serve o all-in, a cartada final, é se você também decidir não se relacionar com ninguém e decidir se relacionar com você mesmo apenas por um tempo ou por o tempo que você determinar. Porque também é uma decisão sua. Então, assim, não percam a live de segunda-feira que vem, que é a terceira dentro dessa série All-In, a cartada. Para quem não sabe, o All-In é uma jogada do pôquer onde você aposta todas as fichas. Então, quer dizer, aí você vai reconhecer o blefe dos seus oponentes, se eles estão blefando ou não. E ou você ganha tudo ou você perde tudo. A ideia, fazendo analogia do que a gente quer passar para vocês, você não vai perder nada se você der o all-in e não ganhar aquilo que você deseja. Sabe por quê? Porque o cueca frouxa foi embora. Entende? Porque você, na realidade, ganhou a ausência de alguém que não ia te fazer feliz, que não ia complementar a sua relação com você mesmo. A partir do momento que vocês entenderem que relacionamentos devem ser uma complementação da relação que a gente tem com a gente mesmo, tudo vai ser muito mais feliz. Tudo vai dar certo. Não é não, Rani? Na realidade, é entender que você... Quanto mais tempo você perde com pessoas que não vão agregar, com cueca frouxa, com embuste, com capiroto, com sete pele, né? Adoro quando você fala isso. Quanto mais tempo você perde com isso, com esse cara errado, você está perdendo o seu ativo mais precioso, né? Que é o tempo da sua vida, o seu tempo de qualidade. Então, você está deixando de encontrar ou de ser encontrada por alguém que vai te fazer feliz. O tempo e as horas que você está desperdiçando num relacionamento que você já viu que não vai à frente, é ao mesmo tempo que você poderia estar gozando de uma vida maravilhosa e incrível. Então, é isso que a gente tem que pensar quando a gente fala em dar a cartada. Quando você pensa em dar a cartada, você tem que estar muito bem resolvida nas consequências do jogo, do que pode acontecer em relação ao jogo. Então, olha, eu me posicionei, eu já sei que isso não está coerente com a vida que eu quero. Isso não segue os meus valores, isso não segue os meus princípios. Eu não quero mais que seja dessa forma. Ou ele vai mudar, ou ele vai se mudar. Entende? Não admita aquilo que você não quer para a tua vida. Não aceite migalhas. Porque quem se contenta com migalha nunca vai ser um banquete. E tira da cabeça de vocês que vocês vão mudar um homem, porque vocês não vão mudar o homem. Vocês não têm o poder de mudar o homem. Então as mulheres elas têm que parar com essa ideia de que elas vão mudar um dia um homem. E não vão. Vocês estão se sabotando, vocês estão se enganando e vocês estão perdendo tempo, mais uma vez, com pessoas e com coisas que vocês não deveriam perder tempo. E lá na frente vocês vão falar, caramba, bem que eu deveria ter ouvido o que a Raniele falou. Mas eu não ouvi, perdi 1 ano, perdi 2, perdi 3, perdi 4. Um tempo que não volta atrás. Então, gente, é muito importante que vocês realmente se posicionem e sejam firmes naquilo que vocês estão dispostos na decisão que vocês estão dispostos a tomar. Sejam elas boas ou ruins. Entendendo que a solidão, gente, às vezes é um processo que a gente precisa passar para a gente entender que solidão, na realidade, é diferente de solitude, né? Que a solidão, quando a gente está bem com nós mesmas, é um processo que é bom, é um processo que é válido. Para você se reencontrar com você, com a tua essência, sabe? Com fazer as pazes com a sua melhor amiga, que é você mesma. Então, não tem problema nenhum de você estar sozinha, passando por esse processo, né, de autoconhecimento, que é tão importante que a gente fala tanto. Com certeza. Solidão é a ausência de si mesmo. Sim. Né? É a falta de si. É a falta não existe de si. Esse negócio de metade da laranja, não, gente. Esquece isso. Não, isso é coisa do Fábio Júnior, que dividiu a laranja em 8. Né? Enfim. Galerinha, segunda-feira que vem, segundas intenções de novo, com a terceira parte do all-in. Nessa terceira parte, a gente vai direcionar especificamente para a relação que você está vivendo ou quer viver a relação ideal. Essa live vai estar no segundasintenções.prog daqui a pouquinho, na íntegra, para que vocês possam assistir. Sigam esse perfil. Responde beleza? A pergunta da Malu aí. Malu, não vai dar tempo porque eu tenho 40 segundos. Eu sou meio burro nessas coisas. O cara do site de relacionamento me perguntou se sou mente aberta. O que quer dizer isso? Ele perguntou se você é mente aberta, querendo dizer se você pode dar para ele de todas as formas que ele deseja e abusar de você sexualmente ou do jeito que ele quer. Ou para você e para outra.
pegar você Entendeu? e o outro ao mesmo tempo. Pamba. A gente vai falar sobre isso na segunda-feira que vem. Na segunda-feira, beleza? Beijos, obrigado, Rani. Fica com Deus. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau, gente.